Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão e vou logo desejando a você uma feliz Páscoa, né? Você e sua família, que o nosso Senhor Jesus Cristo renasça dentro aí de cada lar, independente aí da sua religião, da sua crença. O meu desejo para vocês é tudo de bom nessa Páscoa, nesse domingão de Páscoa. E falando sobre o domingão de Páscoa, o Vasco treinou hoje no CT Moacir Barbosa, se preparando para o duelo contra o Lanús na próxima terça-feira em São Januário às 21h30 e você vai ficar ligado em todas as informações do Cruz Maltino aqui. Vamos falar também sobre a partida de ontem contra o Flamengo, a movimentação da torcida do Vasco, né? Como o Maracanã se portou sendo a casa do Vasco ontem, com todo o amparato, né? Todas as estruturas ligadas, né, ao Cruz Maltino. Achei interessante e bacana essa questão, apesar da negociação não ter sido muito boa. Eu gostei de ver o Maracanã a cara do Vasco ontem, tá? Confesso pra você. E a gente vai falar aqui sobre os próximos confrontos do Vasco, tabela de classificações do Campeonato Brasileiro e muito mais. Mas antes de a gente começar, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E não esqueça, você que está aí do outro lado, quer comprar a sua camisa do Vasco, bezutesporte.com.br. O link está aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Você corre aqui no primeiro comentário fixado, clique no link e adquira a sua camisa do Vasco. Então não perca essa oportunidade. bezutesporte.com.br, link no primeiro comentário fixado. Para você que está assistindo esse vídeo, uma moleza. Comprando 2 camisas, você leva 3 e completa a sua coleção, beleza? Fechado? Sem problemas? Fechou então. Vou fazer o seguinte, vou soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passar, você deixa o like para dar aquela moral. E se você ainda não é inscrito, confere aqui, ó, botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo, beleza? Solta a vinheta. Vasco e Flamengo ontem duelaram no Maracanã, um jogo 0-0, né? Um jogo muito brigado fisicamente. O Vasco até chegou próximo do placar ali, de abrir o placar no início do primeiro tempo, com uma bola na trave do Paulo Henrique, jogou de igual para igual ali com o Flamengo, né? No final do jogo a gente teve sim o Vasco dando um passinho atrás, aguardando ali o final do jogo, mas isso foi explicado, né, pelo técnico Fábio Carille na coletiva. Bom, o Vasco se reorganiza para enfrentar o Lanús na próxima terça-feira, né? Depois de amanhã, já, né? Depois de amanhã, Vasco e Lanús pela Copa Sul-Americana, jogo importantíssimo da fase de grupos, tá? O Vasco luta contra o Lanús, tá? Pela liderança do grupo. E a gente observa, né? Mais uma vez, o Vasco hoje treinando no CT Moacir Barbosa. Não é um pós-jogo, né? Não é o primeiro domingo. O Vasco hoje, alguns jogadores foram a campo, outros foram para a academia, fizeram recovery, jogadores que jogaram, né, a partida, e os que não jogaram foram ali, fizeram um trabalho interessante no campo do CT Moacir Barbosa. Observando essa preparação para o jogo contra o Lanús, o Vasco terá uma vida difícil, né, depois dessa partida contra o time argentino pela Sul-Americana. O Vasco vai ao Parque do Sabiá enfrentar o Cruzeiro, depois vai ao Germando Grug, lá em Ponta Grossa, enfrentar o Operário no dia 1º de maio, depois no Mané Garrincha enfrenta o Palmeiras no dia 4 de maio, e depois volta a jogar a Sul-Americana no dia 7 de maio, só que lá na Venezuela, em Puerto Cabello. Lá contra a equipe que hoje, né, vem lutando ali para sair das últimas colocações. Aí eu pergunto para você, vamos pensar aqui comigo. Pensa aqui comigo. O Vasco, depois da terça-feira, viaja ao Parque do Sabiá. Do Parque do Sabiá, viaja a Ponta Grossa. Depois de Ponta Grossa, viaja a Brasília. Depois de Brasília, viaja para Venezuela. Meu amigo, essa logística vai ser pauleira para essa equipe comandada pelo técnico Fábio Carille. Tá muito pesada essa logística e os adversários também muito difíceis. Vamos lá, vamos voltar aqui. Parque do Sabiá, Cruzeiro e Vasco, time do Cruzeiro. Bom, Germando Kruger, que é a Copa do Brasil, o Operário de Ponta Grossa, exatamente, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Depois Palmeiras no Mané Garrincha e depois o Puerto Cabello na Venezuela, que é uma equipe que é acessível. Dá para o Vasco ganhar, depende de si.
Porém, essa questão das viagens vai ficar pesada, né? E a gente vai observando esse cenário, que é um cenário óbvio, hostil para quem faz esse deslocamento, né? Faz todo esse movimento, mas a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille, por conta de negociações de mando de campo, agora terá que ter esse desafio. Bom, o Vasco empatou ontem com o Flamengo, chega a 7 pontos, se encontra hoje na 9ª colocação, né? A rodada vai acontecer, ainda tem jogos para acontecer, o Vasco pode cair ainda mais na tabela, mas foi um jogo em que ficou acessível a vitória, dava para o Vasco vencer em alguma parte do jogo. É claro que depois que acontecem as substituições, né, que foram ocorrendo ali, principalmente, né, no setor ofensivo, a queda, né, na performance foi evidente. A gente viu que o Vasco teve algumas dificuldades ali diante desse cenário. E claro, o Léo Jardim entra em destaque na partida por ter feito grandes defesas, principalmente no segundo tempo. A partir do momento que o Vasco não consegue fazer substituições à altura dos jogadores que estão em campo, entra a dificuldade de elenco, né? E aí entra enfatizando aí a grande partida do Léo Jardim. É óbvio que o Vasco vai ao mercado no meio do ano, daqui a pouco mais de um mês e meio, né? Para tentar buscar peças de reposição. Mas o técnico Fábio Carille, na coletiva, ele me falou algumas coisas que eu destaquei aqui. Bom, o Pedrinho prometeu para ele que não faria loucuras, por isso que ele está satisfeito com o elenco. Bom, aí a gente vai entrar no critério de algumas contratações, Lloyd Augusto, o próprio Benjamin Garré, enfim, se isso foi loucura ou não. Outra questão que o Fábio Carille colocou sobre o interesse do Corinthians, ele fala que não passa de questões de imprensa. Eu acho que se o Carille receber uma proposta do Corinthians, ele sai do Vasco, tá? Ele conversa com a diretoria e sai do Vasco. 3. O Carille fala sobre adaptação até hoje, né? Que os jogadores ainda estão se adaptando, mas a gente vê o Nuno Moreira muito à vontade. A diferença do Nuno para os demais é muito grande. 4. A presença do Ryan jogando pelos lados do campo é um destaque positivo. O Ryan foi muito bem jogando por ali. O Verratti, aos 45 minutos do segundo tempo, ele caiu, ficou deitado fora do campo de jogo por 1 minuto. Deitado, descansando ali, buscando fôlego. Eu imaginei aqui o que seria feito caso o Verratti não tivesse condições de jogo, já que o Ryan, que era o substituto imediato, saiu porque jogou pelos lados do campo e jogou muito bem. Eu gostaria de imaginar o que o Carille iria fazer nessas condições se o Verratti pede para sair. 3, eu acho que o Carille também falando sobre postura e falando sobre vontade, fez sim uma diferença muito grande, né? O Vasco jogou um clássico como tem que se jogar um clássico. Se aplicando fisicamente, buscando o gol em alguns momentos. É claro, final do jogo ali, o Vasco recuou demais, muito por conta também das substituições, né? Você vê que o Fábio Carille, ele muda peças, ele não muda o estilo de jogo, né? Ele não tem uma variação para um momento de jogo, ele muda as peças. Sai o Coutinho, entrou o Alex Teixeira ali pelo meio, aí sai o Ryan, sai o Nuno, aí entra Garré, enfim, entra o Zuccarello. As peças mudam, o estilo de jogo não. Então o Vasco não abriu mão de buscar o resultado. Foram as peças que proporcionaram essa dificuldade e acaba baixando um pouco as linhas ali no final do segundo tempo. Então, algumas coisas precisam, né, ser corrigidas agora no meio do ano. Entretanto, agora o Vasco, com essa sequência de jogos complicada, a gente vê, né, como que vai ser os próximos passos do Vasco agora nessa temporada. Bom, vai ser ali um divisor de águas, vai brigar por coisa grande ou uma possível eliminação e até mesmo brigar na parte de baixo da tabela. Essa sequência de jogos, longe de São Januário, longe do Rio, será um grande desafio. Bom, o Léo Jardim ontem se destacou, foi muito bem o Léo Jardim ontem, né? Diga-se de passagem, né? O Léo Jardim ontem estava devendo pro torcedor, não saía do gol, estava sendo criticado, falou das vaias no jogo contra o Porto Cabejo ali em São Januário e ontem resolveu fechar o gol, hein? Grande partida do Léo Jardim, parabéns ao Léo Jardim, é óbvio, se tiver mal nós vamos criticar, se tiver bem nós vamos elogiar. Muito boa partida do Léo Jardim ontem, mostrou que está em forma, alguns momentos saindo do gol ainda meio atabalhoado, tal, mas está tentando sair do gol, é isso aí, tem que desenvolver a saída do gol e é algo importantíssimo, evita o Vasco tomar gols de bola aérea. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Você aí do outro lado que quer comprar sua camisa do Vasco, besultsport.com.br. Eu não vou deixar a dica mais não, galera, eu só vou falar o seguinte, tá lá nos meus stories, @Lineker_Vasco, corre lá para você comprar 2 e levar 3, é a sua chance de completar a coleção
Entrega garantidíssima, beleza? Corre lá, besudesporte.com.br. Bom, deixe seu like para dar aquela moral. Se você não é inscrito, não perca essa oportunidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações.